Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gasal e quem vos fala, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu trago as operações aí que realizei no pregão de hoje, 25/10/2022. Bora lá ver o que o mercado nos reservou aí para o dia de hoje. Quem puder, deixa um comentário aí. O que mais importa? Disciplina ou técnica para operar o day trade? Antes de mais nada, pedir aí gentilmente que se inscrevam, compartilhem o conteúdo com quem acreditem que possa tirar proveito e deixe o like que vai ajudar bastante. Dizer aqui que o intuito do vídeo é trazer de forma transparente os resultados que obtenho aí nas minhas operações e reafirmando e deixando claro que sou um trader iniciante, né? Tenho 2 anos e pouco de mercado, óbvio, iniciante pra caramba, porque para você ficar bom nesse mercado vai um longo tempo de estudo, então sou iniciante e o que eu falo aqui não é a verdade absoluta, é apenas a minha verdade. O que eu enxergo como verdade é a visão que eu tenho no mercado aí. Estou operando no Renko, né? Antes eu estava no índice lá com o setup que eu tinha desenvolvido, uma regra de coloração, mas devido aos últimos meses de movimentos aí muito amplos, nos deu alguns stops que foram dolorosos, juntando com alguns comentários, me fizeram sair da zona de conforto e buscar uma forma diferente aí para operar. Então, uma passada rápida aqui, só para explanar. Utilizo 2 indicadorzinhos aqui e uma regra de coloração. Então, um dos indicadores é esse aqui que faz essas supostas regiões aí, né? Supostas regiões de suporte e resistência. Então, desta linha, como que ele traça isso daí, né? Nesse primeiros 5 minutos do dia, ele vai pegar o último topo detectado, último fundo detectado, acho que aqui esse foi o último topo detectado. Ele vai somar e dividir por 2 e traça essa linha central, né? Esta linha aqui. Aí a partir daí ele pega desse último fundo e traça o range para cima do que a gente pega lá no True Range, né, de 90 períodos no gráfico de 60 minutos. Então a gente vai pegar lá o range hora dos últimos 10 dias. E do fundo para baixo ele vai traçar o range lá também dos últimos 10 dias. Beleza? Outro indicador aqui que eu estou usando é essa nuvem. Que extraordinária nuvem, né? Só que assim, como eu sempre falo, não tem nada demais. É que eu sou bem visual. Então me ajuda bastante a deixar colorido. Então o que eu fiz? Um indicadorzinho para plotar médias. Então aqui não tem nada demais. São só 2 médias. Eu estou trabalhando aqui com a média de 21,9 e para ela colorir até o meio-dia. Mas você pode vir aqui em propriedades, por exemplo, e mudar. Se quiser trabalhar com outra média, né? A média longa e a média curta, uma com relação a outra. Dá para mudar aqui também, mudar essa nuvem. Mas não tem nada demais, é apenas o cruzamento de média. Média de 21 por baixo, compra, pinta de verde. 21 por cima, venda, pinta de vermelho. E o outro sinal que estou utilizando, outra regrinha de coloração, é a do candle aqui, que também não tem nada demais. Deixa eu dar um zoom aqui. O que ele faz, essa regrinha aqui de coloração? Mercado ele vem caindo, candles negativo, box negativo. Ele verifica o fechamento do box está maior do que a média de 21? Sim, está maior. A abertura do box está maior? Sim. O Renko inverteu? Inverteu. Aí ele verifica a mínima desse candle está menor do que a média de 21? Sim. Fechamento maior que a média de 21? Sim. Então ele pinta de verde, não faz nada além disso, tá? Coisa bem simples. E no inverso a mesma coisa, mercado, o box fechando positivo, ele verifica a abertura do box é menor do que a média de 21? Sim.
máxima maior que a média de 21 e o fechamento menor que a média de 21? Sim. Então ele pinta de vermelho, não tem nada demais. É sinal para entrada? Não. Se você operar todos os sinais em dias muito laterais, aí você vai se arrebentar, né? Você tem que tentar dar uma filtrada. Minha briga sempre foi para tentar trazer objetividade para o mercado, mas infelizmente ou felizmente essa objetividade aí não dá, não rola. Mas enfim, é isso daí. Então o mercado abriu com um gapzinho de baixa, mas logo no começo do dia aqui já voltou a subir, fechando essa região e continuando na tendência. Se a gente pegar dos dias anteriores, mercado ainda continuando aqui numa tendência para alta. Mas também não vem o caso, né? Porque o que eu falo aqui é que eu opero as micro tendências, né? O dia consolidado ou não, as micro tendências irão aparecer. Mas o mercado respeitou e fez isso daí. Então, eu aguardei. Hoje o negócio tá tenso aqui. Consegui acertar a tela. O negócio tá andando demais aqui. Caraca, velho. Puta que pariu. Então aqui, eu aguardei. Mercado lateral consolidado, cruzando a média para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. O que eu preciso fazer mesmo tendo o sinal e como que eu estou aguardando? Que ele dê dois sinais, né? Que ele teste a média de 21 e depois ele reteste. Só que aqui é o seguinte, o ideal é que esse reteste seja para cima, depois ou para baixo no caso da venda, né? Ou no mesmo nível. Vou mostrar aqui. Nesse caso, fez um box aqui e aqui ele confirmou, só que numa região totalmente esdrúxula para entrar. E eu entrei, né? Eu tinha que ter esperado esse mercado desenrolar, vir para cá, sair para depois tentar operar fora dessa região. Mas enfim, não adianta chorar pelo leite derramado. Quando ele deu o sinal, eu coloquei a minha ordem aqui. Percebam, não teve pavio esse box como ontem. O mercado não pegou a minha operação. O que eu fiz? Deixei ela pregoada. Como ela avançou 3 boxes e voltou, pegou a ordem aqui, voltou e estopou aqui. Então, neste momento, né, stop é de 3 pontos, só que às vezes ele dá essa estilingadinha, ele bate e derruba um pouco mais a ordem. Então, me deu aí um stop de 3,5 pontos. Como que eu estou fazendo? Não limito operações, porém, eu limito tanto o meu stop quanto o meu ganho. Então, eu atingindo um stop, né, de menos 9 pontos, eu encerro meu dia. E eu buscando 12 pontos, eu encerro meu dia. Então aqui estávamos 13 pontos negativo, 13 pontos, 3,5 pontos negativo, operando com 2 contratos. Tem um cara ligando a maquita, espero que não vaze o som. Aí o mercado desenrolou, continuou andando, ó. Aí engrenou na tendência. Veja que essas linhas aqui que ele traça, ele não crava 100% das vezes, mas ele enrosca nessas regiões aqui. O mercado continuou subindo. Aqui deu um sinal, não operei. Eu estou aguardando, fazendo um teste, aguardando a confirmação. Ele precisa dar 2 sinais na mesma região. O mercado veio, violou essa essa possível resistência. Segurou aqui, mas passou para baixo de novo. Cruzou para cima. Deu mais uma engrenada aí na média. Aqui deu um sinal, não operei, preciso aguardar a confirmação. Outro sinal que não fiz, porque estava bem nessa linha aqui, que eu não opero contra essas linhas. Aqui inverteu sinal, percebam, né, que ele dá o sinal e muitas vezes ele vai, mas eu prefiro aguardar a confirmação, porque ficou mais seguro desta forma. Aqui ele veio, ficou aqui verde mais médias para baixo, e nesse ponto aqui deu o sinal, confirmou, cliquei aqui na venda, né, como eu falei, né, a venda ASCII compra
E por que eu faço dessa forma, né? Compra bid e venda ASC? Por quê? Eu tento pegar o melhor preço, que é exatamente no ponto que eu cliquei, ele vai apregoar a ordem. Qual que é o risco de acontecer o que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje? Aqui o mercado, nesse momento, eu cliquei, a ordem ficou posicionada aqui. Perceba que o box seguinte não fez pavio e o mercado foi lá e buscou o alvo. Mas faz parte, né? Como eu sempre falo, tudo tem pró e contra. A desvantagem, né? É essa, mas a desvantagem também de eu comprar mercado é que você pode clicar se for um mercado muito rápido e de repente pode ter pego uma ordem já 2 boxes abaixo de onde seria o local. De repente ele volta lá, por exemplo, se você tivesse operado esse primeiro sinal, você clicou em compra, vamos supor que ele pegou um box abaixo, 2 boxes abaixo. Ele volta de stop e depois vai. Então você fica meio que fora sem o que fazer, você fica sem controle, né? E como eu falei, tem o pró e o contra. A desvantagem é essa, que às vezes o mercado vai sem a gente. Mas enfim, tínhamos feito já uma operação, stop de menos 3,5 pontos. Repetindo, né? Se eu atingir 9 pontos de stop, eu paro. E atingindo 12 de gain, eu paro também. Então o mercado continuou avançando. Já ameaçando reverter aquela primeira tendência, né? Eu tinha traçado até um Fibo na hora, eu acabei arrancando, para ver se poderia ser uma retração, mas ele veio rompendo sem maiores esforços aí. Quando chegou neste momento aqui, ele testou a média, né? Ainda tínhamos ainda esse fundo aqui que me deixou meio cabreiro, né? Esse fundo aqui. Então ele estava aqui para mim já voltando, tinha atingido um nível de uma retração e já estaria voltando, né? Topos e fundos ascendentes. Porém ele veio, fez esse sinal, voltou, fez esse outro sinal, não operei. Eu aguardo a informação, mas não operei. Por quê? Percebo que ele continuou subindo o mercado. Esse daí é o alarme do meio-dia, para finalizar o operacional. Graças a Deus finalizamos já. Então ele voltou aqui, retestou, e aí ele formou esse padrãozinho aqui. Né? Aí eu fiz a venda aqui, cliquei. Ele pegou um pouco abaixo, o stop ficou acima. E o alvo aqui, 6 pontos, estava com o segundo alvo em 12. E aí quem acompanha sabe que eu faço lá o trailing stop, que ele vem enforcando. Aí saiu o primeiro contrato com 6 e um com 5,5. Né? Aí deu uma média de 5,75 pontos. Por isso que depois aí eu comecei a colocar só 2 contratos, já os 2 contratos nos 6 pontos, que é onde ele vai buscar mais e com menos calor nos dias que correrem tudo bem. Né? Então esse padrãozinho que eu estou observando, quando ele acontece, ele dá bom. Né? Agora eu não sei se é só coincidência, eu preciso observar, mas quando ele faz esse formato aqui, né? Ele faz um vermelho, aí 2 para cima, 1 para baixo, 2 para baixo, 1 para cima, e ele faz que nem um, sei lá que raio de formato é esse, uma cabeça, não sei. Enfim, não importa, mas é isso daqui, ó. Ele faz meio que esse arco aqui. Então vendi aqui, buscou aqui, beleza. Aguardei, tive muita paciência para não tentar forçar a entrada. Por várias vezes pensei em trabalhar aqui entrando na média de 9, porque eu vi que em vários momentos eu estava respeitando a média de 9, então se tivesse violado teria entrado, teria dado certo em várias vezes. Mas a gente não pode ficar mudando a forma de operar, a gente tem que tentar validar aí a forma como operamos. Mais uma vez que o mercado continuou aí na tendência de baixo, topos e fundos descendentes, até que nesse ponto ameaçou dar uma enroscada, que ele não chegou a romper o fundo aqui antes da inversão, mas também não rompeu o topo. Ele veio, inverteu, fez esse teste, voltou e quando ele inverte no mesmo nível, fiz a venda aqui, stop aqui e o alvo 6 pontos. E o segundo contrato com 12. O que aconteceu? Ele veio aqui, tomei esse calor, mas não estopou. Veio aqui, pegou 6 pontos, minha proteção estava com 2,5.
Porém, o mercado voltou tão rápido, né? Tá vendo que os boxes aqui não tinha nem paviozinho? Ele voltou tão rápido que ele pulou meu stop gain, tirou praticamente aí no 0 a 0. Então a segunda operação me deu um total aí de 3,5 pontos. Se eu tivesse saído aqui com os dois contratos no 6, teria sido mais interessante, é óbvio, né? Então essa daí foi a terceira operação do dia. Já estávamos positivos, porém poderíamos buscar aí, né, mais uma operação ou mais, né? Como eu falei, não tem limite de operação, ou é 9 negativo, ou é 12 positivo. Ou quando estiver próximo disso, a gente dá uma segurada aí. E aí depois aqui, neste momento, falei, puta que pariu, não vai mais me tirar no 0, não vai mais me sacanear. Coloquei os dois contratos nos 6 pontos, afinal precisaria de 6,5 pontos para bater o que seria meu objetivo. E assim fiz, né? Coloquei os dois contratos. Mercado meio que embolado, né? Numa consolidação. Né? Ele já tinha testado, como eu falei, não é sempre que ele crava, mas hoje ele cravou aqui, ó, nessa região, nessa linha que ele traça lá do range, né? Ele segurou aqui, mercado indefinido, né? Lateral, como diz o Fabrício, né? O dentista da bolsa. Ao Brooks já falava, né? O mercado ele passa 80% do tempo lateral. Então a gente tem que tentar operar uma forma que aproveite essa maior parte do tempo, né? Porque em tendência mesmo ele vai ficar pouco tempo, e dependendo da tendência você também se lasca. Quando a gente fica com o viés meio amarrado. Mas enfim, aqui eu fui mais pelos sinais mesmo, porque não tinha uma tendência definida como eu falei, mas ele estava consolidando. Aqui bateu no Fibo, quando eu tracei lá da mínima lá de ontem com o topo de hoje, esta região aqui estava dando aproximadamente lá os 23%, né? Onde o Fibonacci, né, do professor Marco Aurélio, diz que o mercado retorna, ele opera nessa região aí. Então ele segurou aqui, voltou uma tendência de baixo. Quando eu falo de tendência, estou falando de micro tendência, tá? Porque se a gente pegar, dependendo do tempo gráfico, vai estar uma consolidação, vai depender da forma como você vê. Quando neste momento aqui, ele deu um sinal, eu aguardei, não farei essa entrada, estava muito perto dessa região, e eu só faço a entrada se caso o meu alvo esteja antes da linha, tá? Porque como eu estou estudando e vi que essa região é uma região que segura, eu estou dando uma segurada aí e não entro contra essas regiões, ou pelo menos eu evito ao máximo, né? Então neste momento aqui, vi que o mercado tinha cruzado a média, testou uma vez, testou a segunda vez, não fiz a entrada, né? Porque o mercado aqui estava subindo. Óbvio, pessoal, antes de comentar, falar que eu estou falando abobrinha, eu estou falando da tendência micro e da avaliação pontual. O mercado subindo não, ele está totalmente lateral, mas aqui o mercado está subindo. Se a gente pegar em consideração apenas o box, né, ó, aqui ele já fez um topo maior que o topo anterior. Então o mercado está subindo, óbvio, nesse curtíssimo espaço, né? Então ele veio aqui, quando ele virou aqui, não fiz nada. Aqui perceba que ficou uma região enroscada. Veio para cá, subiu mais uma vez, aí manteve o mesmo topo, não renovou. Quando ele vem para cá, não rompe topo e renova aqui para baixo. Arrisquei, tá? Porque ele estava dentro desse caixotinho aqui. Então arrisquei uma venda aqui, stop aqui. E ele veio e buscou 6 pontos. Foi só buscar os 6 pontos, andou mais meio tique e subiu. Aqui arriscado, mas poderia ser uma entrada. Né? Ele veio, testa. Quando ele faz esse padrão também, ó, ele fica um verde. Verde ou um branco. Fica um aqui, ou dois. E aqui também ele vai bem. Não 100% das vezes, tá? Não existe 100% nesse mercado. Teria feito a entrada aqui, stop aqui. Mas aqui eu já tinha fechado o meu dia. Vou mostrar aqui. Não conseguimos os 12 pontos. Ficou aí nos 11,5. 11,75 pontos, né? Levando em consideração aí dois contratos, R$235. Não entraria em mais operação para arriscar 3 pontos para buscar meio, né? Depois o mercado, perceba que ele ficou bem enroscado nessa região, mas para mim agora também não interessa, só interessa a partir de amanhã. O que vai acontecer, já estou fora do mercado. Opero das 9 ao meio-dia. Então hoje finalizo o dia.
com um saldo aí positivo de R$ 235. Beleza? Muito importante a forma como eu avalio o seguinte. O ideal é que o nosso operacional seja um operacional que o nosso take seja maior do que o stop, ou seja, seu risco retorno, né? Você tem um risco retorno pequeno, né? Você, que nem eu arrisco 3 para buscar 6, ou seja, 2 para 1. E o ideal é que você tenha no seu operacional um sistema de que quando o dia que você ganha mais do que o dia que você perde. Parece meio que óbvio isso daí, né? Mas não é o que a gente acaba fazendo. Lembrando que sou um trader iniciante, ainda às vezes cometo alguns equívocos, né? Principalmente às vezes não aceitar um stopzinho e querer buscar, mas agora não, eu percebi que a disciplina é muito mais importante do que a técnica. Vocês podem até discordar ou concordar, comenta aí, mas para mim eu acho que tá? Se a gente for disciplinado, as nossas probabilidades aí, nossas chances aumentam muito. E é isso daí. E não pretendo não mais errar com relação ao overtrade, né? Porque às vezes que eu me lasquei, foi tentando recuperar stop e eu vi que não dá. O mercado ele é soberano. O dia que ele quer bater, ele vem e bate sem dó e sem piedade. Não dá para recuperar prejuízo no mercado. Mas enfim, é isso aí. Beleza? Errar é humano. Errar na mesma coisa passa a ser imbecilidade, né? Então eu fui um imbecil porque eu já errei mais de uma vez aí no overtrade e pretendo não mudar isso daí, essa chavinha, né? Posso errar de outras formas, mas da mesma forma não posso errar. Se eu errar, é porque eu sou um grande imbecil, que se eu sei que eu não posso tentar recuperar porque vai dar ruim, por que a gente faz isso, né? Aí tem vários livros de psicologia que falam sobre, né? Que é com relação à aversão à perda, à ganha. Quando a gente perde, a gente fica mais corajoso. Eu prefiro ficar covarde com o dinheiro no bolso. Então, essa coragem aí de arriscar, eu vou tentar sempre controlá-la. Óbvio que a gente não está imune, né? A gente pode dar um dia de loucura e fazer a merda, mas eu pretendo me segurar ao máximo para não fazer. Então, não estou limitando as operações, mas meu stop máximo diário é de 9 pontos. E a partir do mês que vem eu vou ver se consigo fazer o estudo lá do professor Lívio, que é o que ele faz operando retrações na média de 21, mas o operacional não é nem o mais interessante, ao meu ver o mais interessante foi a forma como ele alavanca com o próprio ganho do mercado o capital, né? Então ele faz um esquema interessante, onde ele começa com R$ 1.500, um contrato. Quando ele atinge algumas metas que ele coloca lá, ou seja, a cada 36 pontos que ele faz no mercado, ou seja, se ele tiver 3 dias de gain, ele aumenta um contrato. Então ele chega no valor lá X, né, com um contrato, 36 pontos, R$ 360, ele vai ficar com 1.860. Então, enquanto ele tiver com 1.860, ele opera com acima de 1.860, ele opera com 2 contratos. Caso ele tome stop e volte abaixo desse valor, ele volta para um contrato. Caso ele pegue mais 36 pontos no mercado, né, que vai dar mais, aí já vai dar, não vai dar mais os 360 e sim 640, porque aí você vai estar com 2 contratos, ele aumenta para um terceiro contrato. Voltando do valor, ele diminui a mão, pegando mais 36 pontos, ele aumenta a mão. E um estudo bem interessante, vou tentar replicar isso daí. E vamos ver o que acontece aí para o mês que vem. Beleza? Então, é isso aí, já falei demais. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Né? Tenha disciplina, proteja muito bem o seu capital. Pois pessoas acreditam em você, né? Não decepcione aqueles que te apoiam, principalmente sua família. Então, proteja muito bem o seu capital, não faça cagada. Perder nesse mercado faz parte, mas perder tudo num dia só não é legal. Já aconteceu comigo. Graças a Deus já faz um tempo aí que a gente não precisa aportar dinheiro na corretora por ter quebrado conta. Mas estamos devolvendo bastante nos últimos tempos. Então vamos ver se a gente reverte aí. Ficar tranquilinho nesses últimos 2 meses para fechar o ano positivo aí. Beleza? Seu lucro sempre será proporcional ao tamanho do seu capital e ao risco tomado. Então não caia nessas balelas aí de operar com pouquinha grana e ficar milionário. O que eu estou dizendo com isso? Que você deve operar com muito dinheiro? Óbvio que não. Porque você vai perder. Sendo pouco ou muito, se você não tiver as manhas, você vai perder. Como eu estou sujeito a perder, todos estão, né? Então a gente tem que pegar uma pequena parcela do nosso capital e aportar aí para o day trade. E o resto você coloca em aplicações mais
seguras. Já falei demais, isso eu já falei demais várias vezes, né, que eu falei demais. Mas estamos firme e forte na luta. Bons negócios. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta. Que Deus abençoe a todos. Abraço.